dando delay? Aham. Não sei se é meu computador ou se é meu... Agora foi. Foi? Ok. Aham. Então, boa noite a todos, né? Vamos dar início à banca de qualificação, né, do aluno Igor José Ferreira da Silva, com o tema Empreendimento Coworking para profissionais para a cidade de Cuiabá. Temos como banca externa a professora Paula Libros e como banca interna a professora Luana de Camargo. Igor, você terá 15 minutos para fazer as explanações do seu trabalho. Após esse tempo, tiver mais ou menos uns 14 minutos, eu te aviso, né? Se você for quase extrapolar, eu passo a palavra para a banca externa, que é a professora Paula, e depois para a professora Luana. Tá bom? Beleza. Fique à vontade para fazer suas considerações, fazer a sua apresentação. Vou deixar minha câmera desligada, tá bom? Tá aparecendo para vocês já? Não, Não? não. Não. E agora? Sim. Agora tá. Ok. Boa noite a todos que estão presentes. O meu tema trata-se de empreendimento coworking para profissionais na cidade de Cuiabá. Meu nome é Igor José Ferreira da Silva e o orientador Rodrigo de Silva Assis. O meu conceito do tema é escritório compartilhado, né? O conceito de ter o espaço de trabalho, profissionais independentes, network, criatividade, produtividade e baixo custo. O coworking, na verdade, é nesse sentido, né? Para que a gente tenha um espaço de trabalho compartilhado, um espaço grande, independente, e que estimula o network com outros profissionais. Um cowork bem elaborado ajuda na criatividade, na produtividade, e além de ter um baixo custo-benefício, né, para aqueles usuários. Contextualização do tema. O coworking nasceu, na verdade, com a necessidade de minimizar os trabalhos, né, os problemas encontrados no modelo de trabalho, como o escritório corporativo mesmo e até o home office. Este modelo surgiu em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, pelo então fundador Brad Neuberg, que foi o primeiro a criar um espaço de trabalho compartilhado, como eu disse, em São Francisco, na Califórnia, e o nome era Hat Factory, né? Cowork Space, traduzindo espaço de cowork, né? Ele veio para o Brasil, o primeiro modelo encontrado no Brasil foi em 2008, em São Paulo, trazido por uma rede inglesa, já entre esse meio de 2005 a 2008, como surgiu nos Estados Unidos, logo após foi para a Europa, ali basicamente em Londres, na parte da Inglaterra, na verdade. E aí uma companhia conseguiu criar um padrão maior nesse país, e depois disso veio para o Brasil. Então, eles foram os primeiros a implantar esse modelo no Brasil. Depois, em 2015, já no Brasil conhecido, né, foi feito um censo pelo site Cowork Brasil, que na capital paulista era o lugar onde mais tinha cowork no Brasil. E em 2017 foi o primeiro cowork inaugurado em Cuiabá, foi o Music Cowork, né, fundado pelo sócio Edgar e Paula, que criaram o primeiro cowork ali no Shopping Goiabeiras. Aspecto do lugar. O terreno fica localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo, bairro Duque de Caxias, setor oeste da cidade de Cuiabá. Ele fica próximo aos bairros Quilombo, Goiabeiras, Santa Rosa e até mesmo parte do Centro-Norte. Aqui a gente tem
o uso da ocupação do solo, do bairro em si, e a gente vê que é predominantemente residencial e comercial, porque aquela região ali, hoje em dia, apesar de ter muitas casas ainda, mas são as casas que funcionam como escritório de advocacia, clínica, entre outros. Ela está localizada em uma via estrutural, PGM de 30 metros. Aqui eu tenho as peças gráficas de levantamento, né, da primeira etapa, uma planta de situação, com localização do terreno e as vias próximas. E aqui também tem um levantamento feito na época do TFG1, mostrando o que já tem construído, onde é a localização, e a gente conta com algumas arborizações já existentes, né, iluminação, rebaixo PCD, tudo já na via. A topografia, aqui elaborei mostrando mais ou menos como se os níveis, né, começa no 9,8 e vai descer, né, ele vai em declive, né, na verdade. 9,8 e para no 9,3.5. Aqui algumas fotos da localização do terreno. Aqui eu tenho todo o entorno da via, das calçadas, do próprio terreno e uma imagem aérea que mostra a perspectiva do terreno, a localização dele. Partido arquitetônico. Esse projeto foi baseado na neuroarquitetura, na biofilia e na descompressão. Todo o desenvolvimento do meu projeto foi pensado nesses 3 tópicos. A neuroarquitetura, né, é a ciência aplicada na arquitetura para entender o espaço de trabalho na visão humana, que tem como objetivo trabalhar na questão de iluminação, cores, mobiliário, sempre visando a questão da ciência e dos seres humanos, né? Como eu disse, a neuroarquitetura auxilia no desenvolvimento do bem-estar e outras demais coisas. A biofilia, né? A biofilia também, hoje em dia, está presente em grandes partes de escritórios corporativos, cowork, porque um estudo já comprovado estima que mais de 15% de melhoria de criatividade, de rendimento em um local de trabalho tem com grande objetivo a questão da biofilia, que ajuda nesse sentido, né? Porque muitas das vezes o trabalho, por muito tempo, em frente de computador, exige muita criatividade, o verde, as flores, as plantas ajudam nesse sentido, né? Para poder melhorar o ambiente de trabalho, o bem-estar e a produtividade das pessoas. E a descompressão, né? Segundo a NB17, uma norma, todas as atividades que têm uma sobrecarga de computadores, de trabalho que realmente fica muito tempo sentado, que existe um espaço para que atende a necessidade das pessoas saírem da frente um pouco do computador, um pouco de ficar sentado na mesa trabalhando. E, além disso, a descompressão serve como uma forma de diversão no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a gente fica só trabalhando e isso pesa muito. Então, esse ambiente ajuda tanto no bem-estar quanto na diversão das pessoas que trabalham juntos. Já entrando no projeto em si, meu programa de necessidade para dimensionamento foi separado em área social, área de trabalho, área de descompressão e área de serviço, né? E aqui eu tenho uma tabelinha já mostrando, como no caderno, essa divisão. Projeto de referência. Eu trouxe alguns projetos de referência que foi baseado tanto na questão do modelo da edificação, quanto nos elementos da fachada, né? Que é a Galeria Brandcone, Escritório Sander e a MAF. Todos eles são projetos que têm sua localização fora daqui do Brasil
e eu fui seguindo algum desses projetos como referência, porque foi dando a cara, na verdade, do meu trabalho, do meu projeto no estudo da fachada. Aqui eu tenho minha implantação, como a gente pode ver aqui, toda a parte amarela, eu tenho destacando a minha edificação, a minha casa do lixo e a caixa da água. Nessas setas, seta vermelha, eu tenho acesso ao subsolo, né, ao estacionamento subsolo. As setas azul, eu tenho a questão do acesso à edificação por meio dos pedestres. A seta verde, acesso de embarque e desembarque. E ali sentido das vias. Então, aqui a gente tem no início praticamente uma praça, né, que funciona como uma praça, para que as pessoas possam usufruir dela de convívio com as pessoas que irão trabalhar e também de convívio até mesmo para quem está passando pelo local, pois ali é uma avenida bem movimentada e eu fiz pensando nesse sentido, não somente para as pessoas que irão trabalhar, que irão usufruir desse ambiente, mas sim pessoas que podem, por uma questão estar circulando por ali, poder usufruir dessa praça arborizada, né, com assentos, e tem a disponibilidade para todos. Aqui eu tenho o meu layout de subsolo, onde a pessoa acessa aqui pela lateral, vem e percorre todo o caminho, né? É único sentido da via para poder acessar o subsolo e sair, e ele conta com todas as vagas exigentes pela norma. Então, aqui embaixo eu tenho as vagas, vaga de moto, vaga PCD, vaga idoso, vaga gestante, né? Acesso de carga e descarga, tenho uma escada de emergência e os elevadores. No layout do térreo, aqui na seta azul, mostra o acesso à edificação, já tem uma recepção, onde tem toda a parte da monitoria pela catraca, tem um foyer de espera, e a partir desse momento a gente já tem toda a distribuição. Aqui no início eu tenho umas salas de braille, sala de reuniões, né? Aqui na frente eu tenho um café, nas laterais eu tenho salas compartilhadas, que são os ambientes para várias pessoas poderem trabalhar junto, com baias, sofás. E aqui eu tenho meu elevador. O elevador, nas laterais, eu tenho os acessos aos banheiros, tanto masculino, feminino, quanto PCD, e vestiários também. Tanto para os funcionários do próprio café, quanto para os usuários, né? Que às vezes vai fazer uma reunião, alguma coisa, e após tem outro compromisso, precisa trocar de roupa, tomar um banho, alguma coisa, tem os vestiários. Aqui eu tenho uma outra escada de acesso ao mezanino, meu projeto é térreo mezanino, e que serve tanto para o acesso quanto um palanque para você sentar, descontrair ou até mesmo fazer uma reunião, dependendo da ocasião, se for poucas pessoas, consegue fazer uma reunião ali mesmo, né? As pessoas sentam e alguém vai apresentar, vão falar discutir sobre o conteúdo. Eu tenho também aqui as minhas baias, né, individuais, para os panis books, que falam, né, para as pessoas que queiram fazer um trabalho sozinho, um trabalho que precisa de concentração. Então, essas baias são individuais. Aqui eu tenho as minhas salas corporativas, que são salas mais para empresas, de 10 a 20 funcionários, podendo ser dividida, dependendo da demanda dos usuários, pois ela é feita de drywall, dividida em drywall, e também naquelas paredes de vidro, né? Divisões de vidro. Então, podendo ser desmontado facilmente, podemos dividir, readequar as medidas conforme o uso. Aqui no final, eu já tenho o meu auditório serve como um ambiente para palestra de alguma empresa, ou até mesmo palestra no geral, né? Eu tenho toda aqui minha rampa PCD, caso o palestrante for
portador de necessidades. E também nas laterais eu tenho banheiros masculino e feminino, PCD, para atender todas as pessoas que irão usufruir deste auditório. Aqui eu tenho algumas imagens da sala Reston, sala de reuniões. E as salas compartilhadas, né? Como eu disse, são um ambiente compartilhado que você pode trabalhar no sofá, mesas com 4 pessoas, 8 pessoas, né? Até individuais aqui na bancada. Layout do mezanino. Layout do mezanino. O acesso é pelos elevadores e pelas outras 2 escadas. No mezanino, eu deixei praticamente toda a minha parte social, na questão de descompressão. A área de trabalho fica praticamente todos no térreo e no mezanino fica essa parte. Então, eu tenho aqui, eu criei uma academia para atender os usuários. Também, no mesmo sentido, da mesma forma, eu tenho os banheiros, eu tenho os vestiários, tenho a minha sala de administração, que é pelo responsável da edificação, aqui juntamente com o arquivo. Essas são as únicas 2 salas que não são de descompressão, são salas de trabalho. Até mesmo porque é mais restrita para os administradores do cowork. Aqui eu tenho uma sala de leitura. Um minuto, Igor. Minuto? Tá, vou acelerar. Sala de leitura, sala de descanso, sala de jogos e uma copa que funciona para atender os usuários. Aqui eu tenho algumas imagens da academia, os ambientes de descompressão, né? E a sala de jogos. Aqui eu trouxe um corte apenas para demonstrar como foi resolvida a minha questão do terreno. Como eu fiz o subsolo, eu tive que remover terra. Então, através dessa linha tracejada, é a linha natural do terreno, e aí eu mostro o corte que foi feito e a parte onde foi aterrada. Como houve a remoção da terra, então algumas partes que foram aterradas não influenciaram tanto na oneração do custo, pois foi reaproveitado grande parte do aterro. Exploração formal. O meu projeto foi desenvolvido de uma forma linear, onde as pessoas têm incentivo que as pessoas possam percorrer toda a edificação, né, para poder acessar todos os ambientes de trabalho, de descompressão, e foi elaborado também um brise metálico com o intuito de trazer uma imponência para a edificação, promover o conforto térmico visando a insolação e um elemento diferenciado na fachada. Aqui eu tenho algumas ilustrações das fachadas, juntamente com o acesso da praça, fachada frontal, as fachadas laterais. E até mesmo na praça eu criei um ambiente que serve como um pet park, né? Para que os usuários que tenham animais, que queiram pelo menos uma vez na semana, poder levar seus animais juntamente com o espaço de trabalho, né? Mas fica ali na área externa. E isso ajuda também as pessoas na questão da criatividade, da diversão e também nos animais, né? E esse espaço também serve para os moradores próximos que queiram poder ter um espaço para os seus cachorros brincarem, podem usufruir desse espaço no cowork. Conclusão, o Cowork Office nasceu com o objetivo de atender as pessoas, as necessidades das pessoas, mas também sempre com um ambiente dinâmico, criativo e divertido. E é isso. Muito obrigado a todos e passo para a banca. Ok. Obrigado, Igor. Extrapolou 1 minuto e meio. Tá? Perdão. Professora Paula Libos, com o Banco Externa, fique à vontade para fazer suas qualificações, suas considerações, perdão. Tão rápido assim, já perdeu a prática? Uhum. Vamos lá. Igor, parabéns. Conseguiu apresentar aí de forma serena o seu trabalho.
Eu, antes de falar sobre o seu trabalho, gostaria de fazer uma observação acerca da apresentação. Uhum. É importante utilizar a apresentação para você explicar toda a parte de contexto do seu trabalho, né? E você ficou muito apontando aonde estavam as coisas. Quando a gente faz essa análise, a gente já identifica que ali, naquele espaço, tem uma sala de reunião. Isso, para nós, na apresentação, para quem não viu o seu trabalho, é importante, mas mais do que isso, é você explicar por que que aquilo está ali, tá? Então, ali na parte dos banheiros, você ainda deu uma explicada, mas dentro de um contexto geral, em todas as suas soluções, você precisa explorar isso aí um pouco melhor na apresentação, tá? Uhum. Uma outra coisa, você fala que você reaproveitou o aterro. Aonde que você reaproveitou esse aterro? É porque, como... Eu vou compartilhar de volta aqui. E esse negócio do cachorro, onde que está no projeto que eu não consegui identificar na implantação? Então, a minha questão é que eu quis criar ele como uma forma mais de que pudesse guardar, entendeu? Não um mobiliário fixo, um mobiliário que possa servir como a gente usa ele e guarda novamente, de volta na edificação. Mas aí então você tem que ter um lugar para isso, né? Um depósito específico para isso. E no projeto você precisa delimitar qual é o espaço que você vai, né, fazer isso daí. Eu acho que a ideia, a proposta é uma proposta interessante, mas isso não está incorporado no seu trabalho, tá? Enquanto Sim, você aham. abre, você vai abrir, conseguiu abrir aí? Tô vendo aqui, porque eu sou tá mesmo meio difícil com esse negócio. Ah, agora foi. Porque como... Deixa eu voltar aqui. O meu terreno, ele começa no 98, né? 98 e vai descendo até para o 93. E aí, como eu tenho a remoção de terra para o subsolo, teve algumas partes na fachada que não é 100% o aterro dele, no 98. Então, aqui ó, nessa lateral, aqui nesse corte transversal, a gente vê essa parte do alinhamento do terreno. Então, só que olha a proporção longitudinal que você tem aí da projeção do seu terreno natural em relação a isso aqui que você está fazendo, né, de aterro. E ali é uma faixa, assim, né, muito estreita ali que vai alinhando no muro. Então, até é uma das questões que eu vou colocar, que é a solução realmente da topografia, que não fica claro, você precisa repensar essa informação, tá? Porque você não consegue fazer um reaproveitamento de tudo isso de terra que você está tirando. Você tem quase 2.000 metros quadrados, né, de área construída aí, que é a parte do subsolo está na projeção do térreo, então, dentro quase 3 metros de altura, né? Vou arredondar ali, eu sei que ali vai descendo um pouco, mas é um volume expressivo de terra e você não vai absorver tudo isso no seu terreno, tá? E exatamente, eu não conseguia aproveitar tudo. Tá, mas aí então você precisa cuidar na hora da informação, porque daí você informa que você teve um aproveitamento e não teve, tá? Ok. Vamos lá para o trabalho. Eu acho muito legal quando a gente vai avaliar coworking, porque o coworking ele permite inúmeras possibilidades. É um tema super atual, todo mundo fica falando, né, de coworking, espaço compartilhado. Talvez hoje em dia as configurações estejam mais voltadas para o digital, para a questão da conectividade, de ter um estúdio, enfim, não importa isso, né, porque isso esse tipo de empreendimento é definido, né, pelo empreendedor. Mas eu acho que é uma coisa interessante para a gente trabalhar toda uma parte de criatividade dentro do trabalho, tá? Então, eu gosto do tema e não tenho um problema em relação ao tema. Quando vem aqui para o seu resumo, eu peço que você dê uma filtrada nas coisas que você coloca, porque você vem falando muito a questão de bem-estar, do profissional, de carreira,
e você precisa se ater aos objetivos do projeto arquitetônico, tá? Então, você ajusta isso daqui, tira a questão de, né, as questões que são pessoais, emocionais, e foca mais na questão de objetivos, problemática, justificativa, enfim, do tema do seu trabalho, que é arquitetônico, tá? O seu palavras-chave, eu também sugeri aqui algumas opções para você pensar, porque talvez as palavras, né, descompressão, me remete a inúmeras possibilidades, inclusive dentro da área de saúde. E a gente não pode esquecer que a palavra-chave é para eu ter uma busca pontual do seu trabalho. Então, descompressão é uma sala qual você está criando para que ocorra esse processo. Será que essa palavra é uma palavra mesmo adequada para ser uma palavra-chave do seu trabalho? Para você pensar, tá? E aí eu fiz aqui algumas inserções e depois você checa. Okay. Cuida com a questão da repetição das palavras. Procura lá, né, sinônimos, você usa muita, num único parágrafo, você usa muitas repetições de uma palavra só. Normalmente, num trabalho acadêmico, a gente procura ter aí uma diversificação das linguagens, e essas linguagens também precisam ser técnicas, tá? Eu marquei algumas coisas, é interessante que você peça para alguém ler o seu trabalho, para que você possa ir... para a pessoa falar assim, entendi, não entendi. Pode ser uma pessoa que não é da área, né? Ela entendendo, nossa, você atingiu o seu objetivo, tá? Em relação ainda ao texto, revisar as citações. Você tem algumas citações que estão feitas de forma equivocada, eu circulei algumas coisas, tá? E você usou muito APUD, Igor, muito APUD, né? Inclusive, tem alguns APUDs que você usa que tá aí, tradução da autora. Foi você que traduziu ou você pegou de algum lugar traduzido? Teve alguns que eu peguei traduzi, teve alguns que eu traduzi. Então, é tradução do autor, né? Do autor. É você que traduziu, então você é o autor, não da autora. E ali deixa entender que você pegou essa tradução dentro de algum outro trabalho e você copiou. Então, a citação, daí você precisa rever que a citação daí não é da forma com que tá? Você precisa revisar em relação a... fazer essa revisão fina em relação à citação. E essas quantidades de APUD tá demais mesmo, assim, no seu trabalho, tá? Tem algumas coisas aqui em relação às figuras, né, que você precisa considerar se são pertinentes dentro do seu trabalho ou não, né? Primeiro que não tem, às vezes, um elo de ligação, por exemplo, já começa na figura 1, não tem um elo de ligação com o texto, então eu não consegui linkar o que você quis, né, que aquela figura me dissesse em relação àquilo que você estava explicando. Então, você não pode esquecer. No resto, você veio fazendo todas essas referências corretamente, mas lá você já iniciou, né, faltando isso daí. Precisa organizar um pouquinho melhor essa parte. O conceito do tema, ok, você trouxe o conceito do que é, mas quando entra na contextualização, eu acredito que você fez uma mistura de informações a qual você precisa organizar, né? Eu estou contextualizando o meu tema, então eu vou falar primeiro de um modo geral, aí eu vou vir visão de mundo, visão de Brasil, aí eu venho para a visão de Cuiabá e venho fazendo isso numa escala. Você mistura um pouco essas informações dentro da contextualização e aí é legal você organizar, porque uma hora você vai, outra hora você volta. E a questão dos precedentes, eu acho importante você trazer os precedentes e não só apresentar esses precedentes como pioneiros, né? Que ele veio dessa forma dentro do seu trabalho, mas apresentar assim, olha, dentro desse precedente, eu fiz a análise, por exemplo, do que eles usam na sala de jogos. Igual você fez daquela 99.
Você apresenta, aí o que você está usando disso daí? Não só falar, olha, aqui tem uma sala e ela serve para isso. Olha, eu estou pegando essa referência porque essa referência traz isso, 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 isso. E já agrega isso no seu trabalho, tá? Eu acho que esse mapa dos coworkings na cidade de Cuiabá, além de trabalhar com a questão de mapeamento, você poderia trabalhar com um texto vindo, né, fazer uma complementação. Ele tá claro? Tá claro. Tá, o objetivo eu consigo ler, mas acho que você podia ter explorado isso melhor, né? Esses espaços, eles atendem a população, né? Perto, marca o seu ali, aonde que tá dentro desse. Olha, perto do meu não tem nenhum, né? Então, acho que você pode usar esse mapeamento até para mostrar, olha, o meu está numa posição estratégica, ele está em tal região, aqui nessa região não tem, ou tem um, ou tem outro, tá? Então, acho que você pode utilizar isso. Algumas palavras eu marquei aqui para você dar uma verificada, isso aqui eu já falei. Eu achei muito legal quando você trouxe, né, a biofilia para dentro do seu trabalho. Eu só senti falta de você trabalhar um pouco mais isso dentro do projeto. Nas imagens eu vejo que você coloca, no texto eu vejo que você apresenta, mas eu acredito que você poderia ter trabalhado isso no layout também, tá? Talvez um espaço, né? Porque eu vejo que a vegetação não está presente. E se ela é um condicionante para o seu trabalho, lá no seu layout você precisava apresentar, até para a gente ter essa sensação, tá? Tem uma parte aqui que você traz uma citação de Braga, explicando aqui algumas coisas sobre a biofilia. Então, se você está reescrevendo com as suas palavras, ok, mas a forma com que eu vejo aqui esse parágrafo, né, não parece que é uma fala sua. Eu não tive tempo de pesquisar na internet, mas não parece que é uma fala sua, porque ele vem muito específico. E daí você cuida, porque isso aqui pode ser uma citação direta longa, tá? E aí a gente se preocupa muito com a questão das citações. Quando vem para o seu programa de necessidades, eu coloquei até aqui uma observação que você descreve que o seu programa de necessidades foi baseado em um monte de referência de TFG. E eu acredito que não, de forma alguma, desmerecendo nenhum trabalho de TFG. A gente tem trabalhos assim com um nível de excelência altíssimo em relação à pesquisa. Mas nesse momento você poderia utilizar, né, um principal de TFG, mas usar mesmo os precedentes com a qual você estudou, né? Qual que foi um coworking de excelência que você viu que é maravilhoso e que tem tudo, é sonho de consumo? Esse aí que eu vou utilizar para fazer a minha análise do meu programa de necessidades. Eles têm isso. Ele funciona desde 2001, então ele tem mais de tantos anos de experiência e você traz isso para dentro do seu trabalho, tá? Eu acho que é importante e eu coloquei aqui, isso aqui é um questionamento. Aquela tabela que você apresentou também, que você mostrou na apresentação, que você coloca área total do pré-dimensionamento. Essa área foi baseada naquilo que você fez de um levantamento prévio ou não? Explica para mim um pouquinho isso daqui. Foi baseado, como eu peguei, eu até conversei com minha primeira orientadora, até FG1, eu peguei alguns trabalhos acadêmicos como exemplo, e aí eu fui meio que baseando tanto na área dele, quanto pesquisando assim, vamos supor, uma sala compartilhada. Peguei mais ou menos a quantidade que era deles e tentei pesquisar um pouco na questão do Google, para ver mais ou menos a sua metragem, e ali foi basicamente uma referência, porque na hora da elaboração do projeto a gente acaba alterando, né? Ou diminuindo ou aumentando. Tá, beleza. Eu acho que você precisa repensar nessa tabela, tá? Primeiro, né? Se eu pegar a sua área social e a área de descompressão, ela tá o dobro da sua área de trabalho, que
que normalmente, né, é ao contrário. Eu tenho uma área de trabalho maior do que uma área social e de descompressão. Então, essas relações aqui, mesmo que seja uma referência, dá uma checada, porque tem alguma coisa que não está compatível, tá? Aí você traz lá uma área total de 1.500 metros quadrados, e aí você traz uma área de circulação mais 30%, que eu considero que deve ser a questão da alvenaria, que é maior do que a área total construída. Não faz sentido você ter uma área de circulação maior do que a área total construída, tá? Então, você reveja essa tabela sua aqui, mesmo que seja uma tabela de referência. Ah, eu fiz uma estimativa que era uma sala e depois mudei para 2, 3, não importa, né? A minha estimativa primeira era essa, mas essas proporções, elas não estão casando as informações, tá? E aí eu coloquei aqui a observação para você poder olhar. Nos aspectos de lugar, eu acho que você poderia trabalhar um pouquinho melhor a questão dos mapeamentos. Não esquece de sempre marcar o seu terreno. Então, você começa lá mostrando o mapa da evolução do bairro Duque de Caxias. Eu acho que você tem que ter uma divisão ali, né, entre os períodos para ficar mais fácil, porque a gente olha e dá para identificar pela quadra lá de... Tem uma quadra ali perto, né? E aí você consegue enxergar. Mas quando você bate o olho na primeira, como você coloca como uma imagem única, ela fica um pouco confusa. Então, faz uma sessão ali no ano, tá? E não esquece de marcar o seu terreno em todos os mapas. Tem alguns mapas que vêm do perfil, né, socioeconômico, que você tem que avaliar se realmente é pertinente ou não trazer para dentro do seu trabalho. Mas os mapas que você produziu, até que você apresentou, achei que ficou ótimo a forma como você colocou. Não esquece de colocar legenda para marcar, né, bem a questão do seu empreendimento, tá? Esse de densidade, classificação de renda, esses mapas eu não vejo que está agregando dentro do seu trabalho, tá? Talvez você possa até citar pelo perfil, até porque esse perfil socioeconômico é muito antigo, né? Pela sua evolução ali do bairro, já dá para perceber como que isso mudou. Então, não sei se está agregando tanto isso no seu trabalho, tá? Beleza, quando você vem para o uso do solo, aí tem umas outras informações aqui que você vai ver anotado e não faz sentido eu colocar aqui na apresentação, até porque eu quero falar do seu trabalho, um pouco do seu trabalho, senão nem dá tempo. A topografia, eu acho que precisa resolver, tá? A topografia, primeiro, a forma como você apresentou, o seu terreno não é plano, o seu terreno tem um desnível significativo. Quando eu estou trabalhando, né, no ortogonal, planta baixa, ok, beleza, sem problema nenhum, eu estou lá vendo as curvas. Mas quando eu trago para o 3D, eu preciso ter, né, o relevo, o caimento correto, e você traz como se todo o seu terreno fosse plano no 3D também. Então, você precisa corrigir, tá? E você precisa nos apresentar a topografia alterada. O que você fez, até para você entender o tanto de terra que você está, né, movimentando. Como o seu corte em alguns pontos não passam, por exemplo, lá na implantação, aquela parte lá do muro, eu fiquei sem entender se você elevou aquilo ali no nível lá da rua, ou se aquilo lá ficou caído, como que ia ser esse acesso, que é importante você definir, tá? Depois, se eu não enxerguei, você quiser mostrar, sem problema nenhum, no final da minha fala, tá? Achei legal que você vem mostrando como que tá, vem mostrando o terreno. Quando vem para a estratégia da adoção do partido, a exploração formal e compositiva, eu acho que você foi muito tímido na explicação. Você podia aproveitar as imagens de 3D que você fez e trazer aqui para explicar um pouco mais da questão das soluções a qual você adotou, tá? Inclusive, na sua apresentação, em vez de você trazer um espaço de descompressão do 99, já põe, seu projeto, né? Seu projeto tá show, você fez um monte de coisa bacana, então explora todos os recursos do seu projeto em tudo que você puder, tá? E não deixa ele de forma tímida igual você deixou, tá bom? Tá.
Dá uma checada na questão do seu quadro de áreas, porque você fez algumas inversões ali, tá? Eu marquei, depois você vai entender o porquê. Eu fiz aqui uma observação, inclusive, da questão da área construída do seu, que você chama de mezanino, mas aquilo ali não é um mezanino. O mezanino, a gente tem, no máximo, 1/3 da construção do térreo, né? E ali você tem quase a sua totalidade. Então, ali ele é um segundo pavimento mesmo, tá? Ele não é caracterizado um mezanino. Então, você precisa arrumar essa nomenclatura. Inclusive as áreas, tá? Dá uma checada, eu fiz a anotação que ela não está coerente. E o seu norte também, em alguns momentos que você girou a planta, seu norte ficou invertido. Eu marquei, você precisa corrigir o norte, de preferência, não gira a sua planta, nem a sua planta-chave, nem situação. Mantenha sempre todas no mesmo posicionamento, tá? Porque isso facilita a questão da leitura. Na sua implantação, eu senti falta de algumas informações, como as dimensões das vias, a questão dos acessos mais formais. Eu vi que você fez ali um mais pequenininho, mas deixa isso bem marcado. Você não invadiu o PGM, que ficou ótimo. Topografia aqui, você traz também como ela era. Na sua proposta, você já tem que trazer como ela ficou, tá? Então, você tira essa topografia antiga daqui da implantação e já coloca a topografia correta, tá? Ok. Planta de cobertura, não vi problemas, eu só vejo, assim, muito a questão da falta de pensar um pouco nas descidas das águas pluviais, né? Mas aqui está representado de forma correta, então não vi problema. Quando vem para o seu subsolo, eu até coloquei aqui uma observação para você fazer um cálculo das áreas vazias que você tem, nos 4 cantos e naquele miolo entre a escada, o elevador e mais um pouco. Você tem muita área vazia que você não utiliza. Você precisa dar um uso. Põe uma casa de máquinas, põe uma coleta seletiva, coloca o depósito do negócio de cachorro, pensa num bicicletário, né? Às vezes a pessoa quer um estilo de vida diferente, quer ir de bicicleta, então pensa nesse uso desse espaço, por quê? Quando a gente trabalha com arquitetura corporativa, você está fazendo um empreendimento que precisa ter lucro. Você fala na sua apresentação, inclusive, a questão de custo-benefício, né? E aqui eu tenho um custo de metro quadrado construído altíssimo por conta da região e da característica do seu empreendimento, e vou ter um custo operacional também altíssimo. Então, o quanto menos eu tiver de desperdício de área, é melhor para o empreendedor. Porque ele vai falar assim, poxa vida, eu estou construindo 2.000 metros quadrados de garagem, realmente de garagem mesmo, eu tenho só 1.300, tá? Então, faz esse cálculo e vê essa relação que você vai ver aí que está um pouquinho desproporcional e precisa repensar, tá? Okay. Uma outra situação em relação ao subsolo, eu acredito que você não fez o cálculo da forma correta. Por quê? Porque você tem lá uma área construída de 4.000 metros quadrados. Quando você vai fazer o cálculo do estacionamento, aquele percentual, né, 1/40, não sei se, acho que se eu foi 1/40 que eu li lá na tabelinha, é uma vaga para cada 40 metros quadrados de área construída. E eu vi que lá no seu cálculo você usou só 2.000 e poucos metros quadrados. Então, aqui não atende a legislação. Tá? Você precisa repensar em relação a isso aqui. Certo? Certo. Quando eu venho para sua planta baixa... Ai, gente, desculpa, mas é porque eu tenho que falar, tá? Ó, quando vem para sua planta baixa, o que você precisa olhar? Tá tudo anotado aqui, eu vou falar assim, tá? A mesma coisa em relação às áreas que você tem do subsolo, você tem aqui uma grande área de circulação, cuida das suas saídas de emergência, tá? Precisa estar com as portas, né, voltadas para fora, então algumas aqui você não coloca, umas você põe, então faz uma revisão geral. Eu senti falta aqui no seu auditório de você ter uma sala de apoio para quem vai fazer uma palestra, por exemplo, ele entra, né, no meio de todo mundo, então você tem um espaço que você poderia fazer uma salinha reservada. Então, você podia aproveitar isso e trabalhar, eu acho que isso é importante, tá?
agrega valor aqui no seu empreendimento. Uma outra coisa importante que daí talvez eu trago para você pensar, assim como você pensou na questão do cachorrinho, você colocou lá o seu café bar bem no meio, já depois da catraca, né? E na parte de cima você também tem um café. Por que você não pensou, talvez, desse café tá na frente, no lugar de você ter lá as salas de reuniões, você levar isso lá para frente, que você integra com aquela praça que você fez, que é muito legal para a população, e você gera um ponto de encontro ali depois do trabalho, né? As pessoas que estão próximas vai ali na praça, vai ali no café, vai fazer um lanche, vai sentar, e ali passa a ser um lugar movimentado. Eu não preciso entrar, né, no coworking, fazer um cadastro, passar na catraca. Eu tenho lá um atendimento que, do jeito que você fez para os dois lados, você pode ter o atendimento, né, para quem está dentro do lugar, do seu espaço, e você pode fazer um atendimento para quem quer só ir lá para poder tomar um café, por exemplo. E você cria mais um ponto de movimentação ali para o seu espaço, tá? Uma outra coisa que eu senti falta. Eu vi que você fez 5 baias, né, individuais. Mas, por exemplo, você é um arquiteto e quer atender um cliente. Aonde que você vai atender um cliente aí? Você só tem salas de reunião amplas, né? Eu quero atender reservado, eu não quero fazer no meio de todo mundo, eu não quero trabalhar no colaborativo, é uma reunião mais privada, você precisa pensar nesse público também. Eu preciso ter muitas salas? Não, mas pelo menos umas 2, 3 salas eu preciso pensar para um específico. Eu sou um representante comercial e vou atender uma determinada pessoa que eu quero fazer uma venda importante. Vou usar uma sala. Onde que eu vou pôr meu mostruário? Onde que eu vou mostrar minhas coisas, né? E aí você não tem, os seus espaços são sempre para um número maior de pessoas, e eu acho que você poderia trabalhar esse espaço mais individualizado também, para você ter uma outra opção, tá? Tô acabando, peraí. Na parte sua, né, do mezanino, a minha sugestão é você rever a questão dos banheiros, tá? Então, ali você tem uma academia muito legal, e talvez ali onde você deixou só o forro do auditório, você pudesse trabalhar ali com a questão da vegetação, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, a qual você podia ter ali todo, né? Você faz uma cobertura mesmo ali daquela parte do auditório, em vez de deixar só um forro e um vazio. E aí você trabalha todo ali um espaço que você traz a vegetação para dentro, né, da sua academia. E eu acho que os seus banheiros, você tem um em cada ponta, esses vestiários poderiam estar voltados para dentro da academia, para dar uma privacidade para a pessoa que quer, vou tomar um banho, não quero sair lá no meio. E como em cima você tem um uso, né, um uso mais de descontração, a questão dos jogos, aqueles outros 2 banheiros que estão maiores, aí você divide em 2, pode se fazer masculino e feminino aqui, do outro lado, que vai atender de forma suficiente, né, aquilo que você está propondo na parte de cima. Então, essa é uma sugestão para você analisar se é pertinente ou não. Tem que adotar? Não, não tem que adotar, tá? É uma sugestão para você que eu estou colocando. Eu deixei aqui algumas coisas, algumas observações para você. Essa área que você deixou entre, né, os 2 sanitários, gigantesca, mesma observação lá da área do subsolo, tá? Quando você vem apresentando planta de pilar, não vi problema, não vi intervenção delas, né, dentro do seu subsolo, acho que você conseguiu resolver. A sua planta baixa, a qual você traz as informações, né, importantes de dimensionamento, tá ok, bem desenhado, sua representação tá legal. Eu senti só falta de trazer os cortes, né, pegando mais detalhes, talvez um pouco mais de corte para a gente poder observar. Achei muito legal a sua fachada. Eu acho que esse envelopamento que você veio, né, quando a iluminação bater, vai fazer todo um diferencial. Eu consigo enxergar isso dentro do seu ambiente, porque ele vem, né, fazendo uma malha, né, como se fosse acho que é muxarabe que fala, não sei,
E ele quando entrar isso lá no seu espaço, vai ficar um efeito super legal. Fora o design de todo o mobiliário que você tratou, né? Com a questão, você usa as cores, né? Você usa o colorido, que não ficou uma forma agressiva, né? De estar muito chamativo, e também você não deixou o espaço morto, né? Um espaço corporativo morto. Então, eu achei que ficou muito legal. Quando eu olho a sua imagem, você vem com as cores mais questão de pastel, mas ela não é uma coisa monótona. Ela tem um ritmo que é um ritmo interessante, tá? Então, parabéns. Pena que você deixou as imagens muito assim, só identificadas e não usou elas no seu trabalho, tá? Aí as outras coisas eu fiz a anotação aqui no caderno, tá na sua ficha, e acho que é só. Obrigado, Paula. Acho que é só. Acha? Mais alguma consideração, Paulo? Fica à vontade. Não, acho que tá bom, né? Tá bom? Tá ok. Eu Eu caí, fiquei 20 minutos fora da banca, mas agora eu consegui restabelecer a conexão. Mas não fiquei preocupado porque você estava falando ainda. Engraçadinho. Ele ainda falou assim para mim, Paula, pode deixar a Paula falar. Agora eu entro, larga ela falando. Deixa ela falando de boa. Tá ok, então. Professora Luana, fica com vontade de fazer suas considerações. Bom, boa noite para todo mundo. Igor, parabéns pela sua apresentação. Eu tenho algumas considerações, bem poucas, né? Porque não sobra muito quando a gente faz banca capal, sabe? Porque ela é insuportável, fala tudo. Ela não deixa nada. Acho que nas próximas eu vou falar assim: você fala de uma parte, eu falo de outra, para ficar mais fácil. Mas eu acho que ela fez considerações que são pertinentes, que eu já tinha observado também. Tem mais algumas coisas para acrescentar. Apesar do nervosismo, eu acho que você foi bem. Eu só questiono algumas, e no seu trabalho também, no seu caderno, a ordem de apresentação das coisas, que eu acho que você pode dar uma repensada. Depois que você falou todo lado do seu trabalho, que você veio falar da parte de composição, como que você pensou nele, então acho que isso pode vir um pouco antes. Eu sei que você quis trazer, remeter na fachada, tudo, os revestimentos que você usou, por isso que você deixou mais lá para o final, mas é legal como é parte conceitual do seu trabalho, né? Você trazer isso antes, mesmo que depois, como vocês podem ver, tal coisa, tá? E melhorar essa parte de apresentação. Sobre o texto, eu observei as mesmas coisas que a Paula, e aí eu tenho uma pergunta para você. Você trouxe vários coworkings que tem aqui em Cuiabá. E aí, lá no seu programa, igual a Paula falou, você usou só TFG. Você foi visitar algum coworking desses daqui de Cuiabá? Sim, eu visitei exatamente aquele que eu cito como referência na questão do primeiro ser implantado aqui em Cuiabá, que é o Uso Coworking, né? Localizado no Goiabeiras. Uhum. Então, mas às vezes é legal você usar o próprio espaço como referência para o seu dimensionamento, né? Porque você tem a temática aqui executada, várias edificações que você poderia ter ido. Não só, esse foi o primeiro, beleza. Daí você está dentro lá do seu contexto, mas ele como um repertório para você fazer o seu projeto mesmo, entendeu? Eu fui lá, eu visitei, vi que assim funciona, assim não funciona, porque daí você vai ter até uma visão melhor do dimensionamento desses espaços, porque o projeto de referência, o precedente, ele ajuda a gente, mas quando a gente vai no local, é mais fácil para a gente ter a percepção mais global. Então, eu acho que seria interessante que você fizesse uma visita mais técnica, assim, sabe? Para olhar certinho os espaços, as divisões, e nesse aspecto, tá? Eu deixei anotado, e aí eu senti falta no seu programa de necessidades. Além dessa parte da área que a Paula já falou, é bacana que você fale sobre o seu setor aqui. Então, eu separei, não só na tabela, de forma textual. Separei no setor social, trabalho, descompressão, área de serviço, e falar um pouco a respeito desses setores. Você não precisa citar ambiente por ambiente para ficar descrevendo, mas falar aqui que você pensou um pouquinho de cada coisa. Aí, por último, que você deixa essa tabelinha aqui com resumo, tá? No aspecto do lugar, eu fiquei bem incomodada com algumas coisas. Eu tenho muita dificuldade, não gosto que deixe cada mapa de um jeito. Um mapa tá de um jeito, daí você vai, daqui a pouco tem outro no... Deixa todos os mapas no mesmo sentido, de preferência no mesmo sentido que você está trabalhando a sua implantação, tá?
Eu entendi o que você quis fazer nessa parte desse mapeamento seu, que daí eu vou estar discordando um pouco da parte de evolução do bairro. Eu acho que você pode falar um pouco mais a respeito e daí separar bem as imagens para a gente conseguir entender o que você está mostrando. Porque eu até passei uma linha rosa aqui no meio para mostrar que são duas, e aí a gente consegue realmente ver essa evolução, mas ela grudada ficou muito confuso na hora da gente observar. Não é uma coisa que você bate o olho e fala, então deixa elas espaçadinhas ou faz uma bordinha, sei lá, alguma coisa assim, para ter uma visualização mais clara, tá? Eu concordo em tudo nesse negócio do perfil socioeconômico, tem coisas que são importantes. No seu uso e ocupação do solo, você até faz um texto que eu achei ok, falando como isso vai reverberar no seu projeto, né? O que isso influencia, eu acho que isso é o caminho mesmo, é bacana. Mas, nas outras informações, como a renda, a faixa etária, todo o resto do bairro, você não falou nada. Vocês normalmente colocam, né? Coloca e deixa. Sempre tentem linkar as informações e qual que é a relevância disso para o tema de vocês. Porque às vezes coloca lá só por colocar porque está no script e acaba que vocês vão perdendo o foco, sei lá, e fica um trem solto, não fica bom, tá? Sobre o seu terreno, eu gostei bastante do esqueminha que você fez, que foi até o que a Paula falou para uma aluna minha fazer, pegar as linhas de ônibus do aplicativo e colocar. Achei que ficou legal, é importante que vocês façam isso mesmo. Achei que ficou bem legal essa parte. Entrando lá para a parte da topografia, eu tive dificuldade também, assim como a Paula, de perceber o que você tinha feito com a sua topografia. Acho que você consegue explorar melhor isso para ficar mais claro. Talvez você trazer lá junto com a sua planta um corte da sua topografia original, depois um corte dela já movimentada, que daí a gente consegue ter a noção certinho do seu corte, do seu aterro. Eu acho que vai enriquecer mais o seu trabalho, tá? Então, eu acho que é importante você fazer isso. Daí, você vem lá na foto da localização do terreno, que você fez o contorninho tracejado de vermelho. Depois você veio com as fotos falando a respeito dele. Coloca onde você tirou essas fotos no seu terreno para ficar mais fácil da gente identificar, porque você explica, tá falando um pouco sobre essas fotos, achei que ficou bacana, mas aí para agregar e ficar mais legal, coloca certinho onde você tirou essas fotos, que eu acho que vai ficar bem bacana, tá, Igor? Okay. Sobre o seu partido e a exposição formal compositiva, acho que você consegue explorar mais, acho que você tem que fazer uma revisão ortográfica geral e cuidar também com as terminologias, né? Principalmente na hora que você fala assim, é um conceito rústico. Seu projeto não tem um conceito rústico, ele tem um conceito industrial. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque eu tô lá esperando rústico, cadê a rusticidade do menino? E aí você vê e não tem nada de rústico no seu projeto. Então, toma muito cuidado na hora de se expressar, porque senão porque a gente vai ver no texto, né? E aí a gente compra aquela ideia do texto. E quando chega lá no caderno, a gente vê que não está conversando, na parte de projeto, que não está conversando com aquilo que você falou. Então, é importante fazer esses ajustes. Na parte de representação gráfica, eu acho que na implantação também concordo que faltou essa parte da movimentação da terra, a gente ver como é que ficou, tudo certinho, organizado, bonitinho. Eu vi que lá no levantamento das suas fotos, você já tinha uma rampa de PCD lá na faixa de pedestre próximo ao seu terreno, mas eu acho que você podia trazer um rebaixo mais próximo à entrada do seu terreno, porque você deixa lá uma parada rápida de carro e o acesso do cadeirante ficou mais longe, né, do que o acesso do carro. Então, a gente volta a priorizar mais o carro do que o pedestre. Então, são coisas que eu acho que você pode rever, né, pensar como sugestão. E seus textos nessa parte da frente, que você tem uma praça, acho que você colocou até o tipo da árvore que você estava trabalhando, pelo que está desenhado aqui. Só que a gente não consegue enxergar nada, e daí tem que cuidar com a parte da fonte, ou você faz uma planta paisagística, sabe? Igual você fez lá em paisagismo mesmo, comigo? Sim. Pega aquela planta lá e traz ela para o seu TFG para você explicar quais que foram as espécies que você utilizou, que aí fica mais legível. Você deixa uma planta só para isso que vai ficar melhor, tá? De novo, ordem de apresentação das coisas. Você vem com a implantação, aí você já vem com a cobertura e com o subsolo. Eu acho que você precisa fazer um ajuste. Vem com a implantação, daí você vem com o seu layout.
explica seu layout do térreo bonitinho, daí explica o seu layout do pavimento superior, porque não é um mezanino mesmo. Depois que você vem com essa parte de cobertura, corte, né? Todas as outras plantas para a gente entender melhor. Não acho também um problema a forma como você resolveu a sua topografia, só acho que na parte da representação tá meio ilegível, daí tem que dar uma revisada, tá? Sobre a zaga de carro, a Paula já falou. Na parte do projeto, eu gosto como você distribuiu. Também concordo sobre as partes de reunião, né, privativas, que tem aquela mesa gigantona. Dá para você usar até esses mesmos locais que você colocou, essas salas de reuniões, mas dividir elas e fazer entradas independentes, daí você já consegue dar uma resolvida nesse seu problema, né? Assim, problema. E outra coisa, eu fico muito incomodada, eu gosto que coloco vestiário, acho que é importante ter o vestiário tudo certinho, mas às vezes eu acho que fica um pouco a desejar quando vocês não colocam uma área mais privativa para a pessoa que vai tomar banho e se trocar, né? Porque aqui você colocou ela lá mais lá para o fundo, daí deixou a área seca com o armário, para que a pessoa tenha lá, né, o lugar para ela se trocar. Mas se a outra pessoa ela vai entrar só para usar a bacia sanitária, a pessoa está se trocando, ela vai ver tudo lá. Então, de repente, dá para você fazer uma barreirinha visual para deixar mais privativa essa parte onde a pessoa toma banho, tá? Aqui onde você fala do seu mezanino, você tem 2 escadas. Daí, qual que é o problema maior? Eu acho que as duas vão atender de boa, é só a forma de escrever e fazer a nomenclatura, tá? Você coloca a escada que vai lá para o subsolo como a sua saída de emergência. E subsolo não é saída de emergência. A sua saída de emergência ela tem que ser aqui no térreo, tá? Então, todo mundo que está lá em cima vai descer, só que ele vai descer pela escada do lado direito, que é mais próximo da entrada, certo? Certo. Porque você não tem esse acesso. Então, não deixa ali como o acesso da saída de emergência do subsolo. Deixa os dois como acesso, né? Um ao subsolo, outro ao pavimento superior, e aí a gente vai entender, com base nos seus cálculos também, que ela vai ser utilizada como saída de emergência. Porque eu acredito que pela sua população você não vai ter esse problema de estar enclausurada, tal, nem nada, tá? Só para ficar conversando certinho. Também gosto das cores, acho que a plástica tá bem legal. Acho que, não sei quando você estendeu essa prancha aqui, mas acho que dava para você colocar, trazer as imagens que você deixou lá no final do seu trabalho, junto aqui, ou lá na parte da formativa, igual a Paula falou, né, para explicando tudo, que daí eu já olho e já vou vendo o que você resolveu. Acho que fica melhor do que ela perdida lá no final, tá? Na parte superior, acho que não tem muita coisa para falar, não, porque eu vou repetir tudo que a Paula falou. A circulação do banheiro não dá, tá realmente muito espaço perdido. E aí, vou falar uma coisa que a Paula não falou, eu tô passada que ela não falou, nem acredito que ela não falou, porque ela é a louca do corte e não falou nada do corte. Toma cuidado. Você viu o corte, Paula? Você deixou para mim? Ô, Igor, toma cuidado que seu corte tá invertido, tá? Primeiro ponto, você não pode fazer corte invertido, Igor, no 10º semestre, Igor, pelo amor de Deus. E olha que eu revisei umas 500 vezes, para ser bem sincero. Tá? E aí, você tem aquela parte que é tipo um futon, que tem aquela escadaria que vocês sentam. E a laje não tá aberta pelo seu desenho. Daí a pessoa nem consegue subir lá no último pavimento. E ela acessa o último pavimento. Depois você olha lá seu corte. Eu chego e dou de testa na laje. Aí eu não passo. Você vai ter um pedaço que você vai enxergar a laje, outro em corte, depois o outro em vista, que ela vai estar lá atrás. Então é só uma questão de você revisar seu desenho. Mas eu deixei tudo bem anotadinho aqui, tá? Depois eu mando para o Rodrigo o caderno. E aí você pode olhar. Você e seu pet park, né? O pet park da discórdia. Eu acho legal, Lá vem ela. interessante, mas eu sou contra pet park, que bicho no lugar que a gente está trabalhando e no shopping. Mas tudo bem, eu entendi sua proposta. Ele faz parte também dessa descompressão, né? Porque as pessoas ficam felizes, né, com os animaizinhos próximo da gente, tudo. Então eu compro, mas também acho que tem que ter a delimitação dele.
E não sei se é muito funcional essa sua ideia de ficar colocando e tirando esse mobiliário, essa parte de, né, do entretenimento do animal e com as pessoas. Eu achei que, plasticamente, esteticamente, a sua fachada ficou bem legal. Achei que ficou bem, bem, bem bonito mesmo. E também gosto bastante das suas imagens internas. E acho que é isso. Ó, parabéns. Obrigado. Cadê o Rodrigo? Caiu de novo? Não, o Rodrigo está aqui. Voltei. Cada hora ele Obrigado aparece no lugar. pelas Uhum. considerações. Porque cada hora eu apareço no lugar, é mais ou menos isso mesmo. Obrigado pelas considerações. Igor, parabéns, né, pela tua Obrigado. defesa, pelo teu projeto. Eu acho que, como eu falei para você, a banca de qualificação é aquela banca que todo mundo quer levantar problemas, situações, né, para dar uma lapidada no projeto que será entregue de forma final, né? Eu vou. Você quer falar? Antes de encerrar a banca, você quer falar alguma coisa? Somente agradecer a todos, né? Agradecer você como orientador, agradecer a Luana, a Paula, né? Que é como o senhor disse, isso é exatamente para a gente rever tudo aquilo que a gente pode melhorar no projeto. E a gente tem que ver isso e entender. Eu agradeço. Ok, então, obrigado, Igor. Vou declarar encerrada a banca, aí eu vou pedir para que os presentes se retirem para que a gente possa fazer o fechamento, tá ok? Ok. Ok, então, muito